Aldo Rabelo é jornalista, foi ministro do Meio Ambiente e relator do Código Florestal e conversou sobre a produção brasileira com um produtor altamente capacitado, tecnificado e conservacionista. Eu estou ao lado do Aldo Rabelo, ele foi relator do Código Florestal, então só da gente dizer isso, ninguém vai esquecer. O produtor rural se lembra muito bem de todas as discussões que ocorreram e que teve uma defesa com muita, vamos dizer assim, com muita base. Quando foi feita pelo, então ali era deputado, era relator desse código, buscou conhecimento. E hoje, depois que a gente tem implantação do código, alguns estados que fizeram também nas suas unidades da federação ali, qual que é a sua avaliação com relação a essa parte ambiental? O código, ele foi e de certa forma continua sendo uma conquista. Por quê? Porque nós vivíamos um momento de absoluta anarquia legislativa, nós tínhamos 16 mil normas, tínhamos 90% da agricultura do Brasil na ilegalidade. Era um absurdo tão grande que o presidente da República, na época, era obrigado, por decreto, a suspender a lei que estava em vigor porque ela colocava a agricultura do país na ilegalidade. Então daí veio o código. É um código ainda muito rigoroso, muito duro para os agricultores, mas ele teve o mérito de pôr um paradeiro na arbitrariedade dos órgãos de controle, dos órgãos ambientais e do Ministério Público, que faziam com os agricultores coisas completamente absurdas e muitas delas fora da lei. Só que o Ministério Público recorreu ao Supremo, com ações diretas de inconstitucionalidade. Os ministérios públicos dos estados também fizeram a mesma coisa. Agora, finalmente, o Supremo votou, corrigiu, considerou que o código, 99%, ele era constitucional. O acórdão foi publicado, isso pacifica mais uma vez. Dá um alívio. Dá um alívio e dá ao agricultor uma referência, né? Embora haja ainda muita resistência do Ministério Público, alguns juízes de primeiro grau, mas na verdade o código vai sendo implantado. Mesmo as ONGs que eram contra foram para a Conferência de Paris dizer que o código era o fiador do Brasil para cumprir as metas de Paris, as metas do Acordo do Clima. E o código vai se consolidando, respeitado. Os agricultores já estão concluindo o cadastro, o ambiental, o rural. Depois vão fazer os seus programas de regularização ambiental. E assim nós vamos avançando aos poucos e também mudando a ideia que, lamentavelmente, ainda persiste em setores da sociedade, que haveria um conflito entre a agricultura e o meio ambiente, quando esse conflito não existe. Pode haver conflito entre a cidade, entre a indústria, entre o agricultor não. O agricultor é de toda a nossa população aqui melhor, cuida do meio ambiente com a sua atividade. O bacana de conversar com o Aldo Rabelo e tratar esse assunto não é que ele está ali protegendo o produtor, é que ele traz as informações que são convincentes. Quando o Sucesso no Campo apresenta o produtor como conservacionista, preservador, o produtor é o primeiro que vai sentir qualquer reflexo de um desequilíbrio ambiental, não é verdade? Não só ele se ressente, como ele é a primeira vítima. Por essa razão, embora não tivéssemos na época todos os dados, mas também por minha origem rural, pelo testemunho e pela convivência, eu sabia que o agricultor tem essa vocação para proteger. Mais recentemente, estudos da Embrapa, comprovados também por estudos, análises da própria NASA, mostram que de todos os agricultores do mundo, você pode colocar o americano, o chinês, o sueco, o norueguês, de todos eles, o que mais protege na prática, porque é estatística, ou seja, o que mais destina área da sua propriedade para proteger o meio ambiente é o agricultor brasileiro. Imagine que lugar do mundo nós temos um agricultor que destina 80% da sua propriedade, 80% da sua área
para proteger o meio ambiente, para a vegetação nativa, só no Brasil. E na maior área do Brasil, que é a Amazônia. E rica, por sinal. Muito rica, e onde nós imobilizamos 80% nas áreas da propriedade, além dos parques, das terras indígenas. No Brasil, nós temos de terra indígena mais do dobro da área dedicada à agricultura. Nós temos em torno de 60 milhões de hectares para a agricultura. Nós temos um pouco mais de 130 milhões de hectares para terras indígenas, além de parques. Então, isso é um retrato desse Brasil, que é incompreendido e muitas vezes alvo, infelizmente, né, de uma campanha de difamação que nós não merecemos. E olha, para você argumentar com alguém que discutir com você em relação à preservação ou não do ambiente, você pode indicar a leitura de Tons de Verde, que trazem muitos dados. E para a gente encerrar aqui, para essa comunicação desencontrada, inadequada, qual a orientação, o que o produtor deve fazer para ele argumentar ali, além, é claro, de indicar a leitura do Tons de Verde? Esses números, que são absolutamente checados, são verdadeiros, são apurados pela Embrapa, reconhecidos internacionalmente, mas, além do agricultor, o governo brasileiro, que precisa fazer um esforço, não é para ficar numa atitude defensiva, é para explicar o que é, principalmente a Amazônia, para o Brasil, que pouco compreende, e para o mundo, né? Os clássicos que escreveram sobre a Amazônia, o Josué de Castro, que escreveu um belo livro sobre a geografia da fome, o Euclides da Cunha, que escreveu sobre a Amazônia, esses intelectuais e outros, né, Leandro Tocantins, ajudam a explicar a Amazônia para o Brasil e para o mundo. E a Embrapa, que é uma conquista brasileira, invejada pelo mundo inteiro, ajuda a explicar a nossa agricultura e a sua relação saudável e cooperativa com o meio ambiente.